Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maravilha fez conosco, Senhor. Exultemo de alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos o 5º domingo da Quaresma. E nós contemplamos na liturgia da palavra aquilo que o Senhor deseja e irá realizar em nossa vida, em nosso coração, se vivermos adequadamente este período quaresmal. Na primeira leitura do livro do profeta Isaías, nós já contemplamos exatamente isso. Quando o Senhor diz através do profeta: Abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. O deserto é o nosso próprio coração, é a nossa vida que ainda está imersa, amarrada nas quedas, nos pecados, ou ainda não se converteu como deveria ter sido convertida. O nosso coração que ainda não é todo de Deus, ainda não é do Senhor, é essa terra árida, seca, mas pela graça de Deus, concedida a nós nesse período propício de uma verdadeira conversão, correrá rios de água nesta secura, nesta terra árida do nosso coração. É isso que o Senhor deseja realizar no nosso coração, na nossa vida. E não só deseja realizar, mas se encontrar um coração disponível para isso, Ele irá realizar verdadeiramente. Porque nós somos chamados, meus queridos irmãos e irmãs, a abrir-se à graça de Deus. Deixar o nosso coração disponível para que Ele tenha esta atitude de transformar a dureza do nosso coração
em verdadeiro coração capaz de amar na totalidade a Deus e, amando a Deus, ter a capacidade de amar os irmãos. Somos chamados, meus queridos irmãos, contemplar estas maravilhas que o Senhor realiza e quer realizar em nós. Por isso, a igreja nos apresenta como responsório do Salmo exatamente isso. Maravilhas fez conosco o Senhor. De alguma forma, mesmo que ainda estamos num processo, ainda estamos num caminho de conversão, nós já antecipamos o louvor da graça que o Senhor irá nos conceder. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Estávamos perdidos no pecado, estávamos longe de Deus por uma vida de alguma forma desordenada, mas agora, já quase no final da nossa quaresma, podemos cantar estas maravilhas, cantar esses louvores a Deus, porque o Senhor vem realizar em nós a conversão que necessitamos. E assim, para coroar todo esse caminho que nós devemos trilhar, mostrando aquilo que se realizará no nosso coração disponível à sua graça, a igreja nos apresenta no Evangelho esta cena da mulher que é colocada diante de Jesus, uma mulher que foi surpreendida em adultério, cometendo pecado, e ali se depara com a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor que quer atingir o nosso coração, como atingiu o coração daquela mulher que ali estava para ser condenada à morte. Sabemos muito bem que os mestres da lei e os fariseus levaram aquela mulher para experimentar Jesus, como diz o próprio Evangelho, para colocá-lo em maus lençóis, para deixá-lo de alguma forma sem saber o que fazer, e qualquer atitude que ele fizesse seria considerado então um motivo para acusá-lo à morte. Se ele não apedrejasse ou não mandasse apedrejar aquela mulher, ele poderia então ser acusado de não obedecer à lei de Moisés, de contradizer aquilo que Moisés havia dito, e se ele então apedrejasse, poderia então ser colocado como alguém que de alguma maneira fez mal a outra pessoa. Mas Jesus ali mostra a sua misericórdia. Esta misericórdia que, como disse, Ele quer manifestar também a cada um de nós, de modo especial, durante este período quaresmal que já estamos chegando ao término. Ele quer manifestar a sua misericórdia. Diante dos nossos pecados, diante das nossas misérias, diante das nossas infidelidades, vendo o nosso coração arrependido, vendo o nosso coração desejoso de uma verdadeira conversão, Ele também, como fez com aquela mulher, nos dará o seu perdão. Também a nós Ele irá dizer, como Ele disse àquela mulher: eu também não te condeno, podes ir e de agora em diante não peques mais. E aqui vem o último detalhe desta liturgia. Jesus, quando oferece a sua misericórdia àquela mulher arrependida, Ele não minimizou o seu pecado. Ele não disse: continue a pecar, tudo bem, tanto faz. Ele, diante daquela mulher surpreendida em flagrante adultério, Ele mostra a gravidade do seu pecado, ao mesmo tempo que oferece o seu perdão, e dando o seu perdão, exige uma mudança de vida, de conduta, e de agora em diante, vai e não peques mais. É isso também que deve acontecer com o nosso coração, uma vez que deu um passo a mais no caminho da conversão. Uma vez que nessa quaresma nós tenhamos nos libertado das amarras do pecado, agora precisamos viver como filhos de Deus, homens e mulheres livres, e não voltar às amarras do pecado, voltar à vida velha, voltar às nossas más inclinações, voltar às amarras do próprio pecado.
De agora em diante, vai e não peques mais. É esta conversão que deve continuar a partir desse processo. Devemos, meus queridos irmãos e irmãs, uma vez experimentando a misericórdia de Deus que nos perdoa, que nos resgata do pecado, que nos tira das amarras do demônio, nós somos chamados agora a permanecer, perseverar numa vida reta, numa vida nova, numa vida de santidade. Tal qual nós contemplamos na segunda leitura da missa de hoje, no belíssimo trecho da carta de São Paulo aos Filipenses. São Paulo vai dizer: considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo, considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, não com minha justiça provinda da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Considero tudo como lixo para ganhar Jesus. É exatamente isso que deve estar no nosso coração, que encontrou-se com a misericórdia do próprio Cristo, que foi resgatado por Ele. Agora devemos de fato considerar tudo como lixo para vivermos unidos a Ele e sermos encontrados assim. Peçamos, meus queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor nesta Eucaristia, neste 5º domingo da Quaresma, que Ele nos faça passar da escravidão do pecado para uma vida nova, mas que Ele nos ajude também a vivermos perseverante nesta fidelidade para com Ele, nesta busca de santidade, para que um dia, quando assim for da sua vontade, sejamos encontrados nesta comunhão, nesta unidade com Ele. Que a experiência que nós fazemos constantemente da misericórdia do Senhor nos ajude a vivermos esta fidelidade na santidade, na correspondência ao seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.